Olá, tudo bom, Itavano? Ó, é aqui, nessa câmera. É porque eu tenho duas aqui. Essa aqui e essa aqui. Desculpem. É, então nós vamos começar a nossa semana 2, tá? Do PET 4, ou seja, nosso quarto bimestre, né? Estamos aí começando. E nós agora vamos falar de patrimônio cultural material e imaterial. Vocês têm alguma noção do que é isso? Eu acho que não, né? Fica muito assim, patrimônio cultural, material e imaterial. Mas eu vou tentar fazer vocês assim, deixar disso ser um decoreba, tá? Vou ser bem sucinto aqui e eu acho que vai ser até bem rápido e breve, tá? Mas eu vou explicando aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó, a apresentação. A pesquisadora Cecília Londres define patrimônio como tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos, né, e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Gente, isso aqui eu já vou matar para vocês. Tudo aqui a gente vai aprender o que é material e imaterial. É o seguinte, ó. Material, gente, lembra assim, quando falar assim, patrimônio material. Patrimônio são coisas que nós temos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um patrimônio, ou seja, eu tenho alguma coisa. Por exemplo, o patrimônio. Às vezes patrimônio, muitas vezes eu estou falando assim, quando era novo, eu tenho um patrimônio, ou seja, eu tenho a minha casa, é um bem físico, né? Meu patrimônio. Um carro é um patrimônio. Não, ó, vamos com calma. Não é um patrimônio cultural, tá? Depende da casa. Então, vou explicar direitinho. Estou falando assim, vamos supor, um carro é um patrimônio? É um objeto que uma pessoa possui, né? Uma casa é um patrimônio? Vamos supor eu, Bruno. Vamos supor, eu tenho um carro. É meu patrimônio? Sim, é um patrimônio meu, né? Vamos supor, eu tenho uma casa. É um patrimônio? É meu patrimônio, tá? É um objeto físico ali, tá? Agora vamos para o patrimônio material, né? Ou seja, isso seria meus patrimônios materiais. Ainda não cheguei no cultural, né? Mas são meus patrimônios materiais, ou seja, uma matéria, tá? Patrimônio. Lembra de um objeto. Toda vez falar de um patrimônio, um objeto, alguma coisa assim. Mas tem o imaterial, ou seja, o que não é material, né? Então eu vou explicar para vocês. Ó. Por exemplo, ó, patrimônio é como tudo o que criamos, né? É com tudo o que criamos, né? Define com tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar, né? São suas coisas, né? Suas coisas. Só que são também não é só patrimônio, gente, aqui no sentido cultural, né? Mas também tá aqui, ó. São os monumentos, as obras de artes, né? Vamos parar aqui. Monumento e obras de arte são patrimônios materiais, porque você vê, por exemplo, um quadro de obra de arte, ele é material. Você pega, você toca, né? Você toca nele, você toca. Os monumentos. Quando fala monumento, por exemplo, as estátuas nas ruas, né? É um monumento. Quando você vê, olha essa estátua aqui, às vezes tem uma estátua do Guido Marlieri, né, no centro da cidade. Ali é um monumento, mas também às vezes você vê um mural, né, igual a gente vê um mural também, às vezes como é que eu vou falar aqui, gente? Às vezes nós temos a igreja Santa Rita, né, que ela foi projetada de um jeito, parece um avião. Aí teve a artista de Janeiro que fez um mural, né? Não tem a igreja Santa Rita? Era um monumento. E também não deixa de ser uma obra de arte, um monumento, né? A igreja. Você pode ver ali preservação, por exemplo, o Paço Municipal. Quando falo Paço Municipal, a prefeitura, ela é um monumento, está preservado ali, né? Ela é tombada. Se vocês forem ali na prefeitura, vocês vão ver nela ali uma plaquinha, entendeu? Se você for na Chácara Catarina também, são os monumentos da cidade, né? Alguns dos monumentos, as estátuas, né? Às vezes você vai ali perto do Bahamas, né? Também, então eles são esses até agora o que eu falei são patrimônios materiais, porque você está vendo e você está tocando, né? Você tá tocando ali. Vamos chegar, né? Vamos chegar aqui. Só que também nós temos, ó,
festas, músicas e danças, né? E os folguedos e as comidas e os falares, né? Gente, isso aqui é imaterial. Tudo festa é o seguinte, às vezes você fala assim, poxa professor, mas eu vejo dança, eu toco na comida eu vejo ali, eu tô comendo, então por quê? Porque, gente, é porque na verdade toda festa, música e dança, comida, ela é um conhecimento que é passado de pessoa para pessoa, tá? É tipo assim, ela não fica ali nascendo, alguém fez. Mas para alguém fazer, por exemplo, uma comida, teve que passar esse conhecimento para a pessoa. E às vezes, por exemplo, a feijoada. Feijoada é um patrimônio imaterial. Por que feijoada? Feijoada é um prato popular, né? Mas ele é um prato que ele tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos, sempre está aí, né? A pessoa que fez a feijoada, a primeira pessoa que fez a feijoada, já morreu há muitos anos. Só que o conhecimento dela, a sabedoria de como fazer a feijoada foi passado para o filho dela, que o filho dela passou para o outro filho do filho, sabe? E foi espalhando para todo mundo, espalhou, né? É igual fazer o queijo. A técnica de fazer queijo, na verdade, ela não é só daqui de Minas, ela surgiu, ela é milenar, né? Assim, ela tem muitos anos, ela é desde a Idade Média, né? Vieram para cá com imigrantes, com os colonizadores também, portugueses, né? Então, vamos seguindo aqui que vocês vão entender essa aula minha, porque eu vou repetir muito, vou voltar para vocês entenderem. Então, vamos aqui, ó, o patrimônio material. Vamos ler aqui sobre patrimônio material. Consiste, segundo o Decreto-Lei 25 do ano de mil... Gente, lei é o seguinte, essa lei aqui você lê, o Decreto-Lei é a número 25 barra 1937, é porque ela é do ano de 1937, né? Já é uma lei bem antiga. Mas eu já vou voltar aqui, agora que vocês entenderam, eu vou falar e explicar direitinho. Tá assim, ó. Ai, tô solucionando. Aí tá assim, o patrimônio material consiste, segundo o Decreto-Lei número 25 de 1937, no conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Gente, é o seguinte, ó, igual aqui, ó, patrimônio material, né? Então ele falou, ó, conjunto de bens culturais móveis e imóveis. Quando fala móveis e imóveis é o seguinte, imóvel é aquilo que não se mexe, né, gente, que não anda para lá e para cá. Então imóvel é o seguinte, é uma casa, né? Uma mansão que foi da antiga, uma fazenda de época, um conjunto assim de casas, igual Ouro Preto, tem aquelas casas do século XVIII, né? Ouro Preto, aquela cidade, né? Com uma cultura barroca riquíssima. Então, aquela cidade, aquilo ali são patrimônios, são imóveis, né? São as casas, lembra disso. Só que quando fala bens culturais móvel você lembra de coisa que se mexe. Por exemplo, às vezes é um patrimônio cultural assim, às vezes uma carroça que foi do Dom Pedro II, conservada. Ela é móvel, né? Ela se move. Ou objetos, assim, às vezes... Gente, às vezes simples coisas, como um vaso, sabe? Um vaso de cerâmica indígena, uma peça, assim. Eu tô colocando espanador porque eu tenho aqui esse espanador, mas vamos supor que foi um espanador que pertenceu ao Dom Pedro II, ou os copos, ou a prataria que foi do presidente, dos presidentes da República, né? O quadro também, uma obra de arte, um quadro, sabe? Quadro que você pendura na parede, ele é móvel, tá bom? Então é só isso para vocês entenderem, ele está se movendo, você pode locomover ele, mas ele é um quadro antigo, entendeu? Então tá aqui, ó, cuja a conservação seja de interesse público, ou seja, é uma coisa que é do povo, né, da história, né, que leva a fatos da história do Brasil, como eu dei exemplo a carroça de Dom Pedro I, Dom Pedro II, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico. Bibliográfico ou artístico. É o seguinte, gente, quando fala etnográfico é de povos. Então, uma cerâmica do povo indígena.
uma cerâmica do povo indígena seria, no caso, tem o seu valor etnográfico. Ah, nós temos aqui, ó, um estilo de patrimônio material das tribos, né, das tribos dos índios, dos emboabas, dos coroados, né? Então, é esse estilo que a gente está falando, ou arqueológico. Às vezes nós temos, aqui mesmo no Brasil, nós temos cavernas que têm desenhos dos homens das cavernas. Então isso é um patrimônio material que ficou dos homens das cavernas. Bibliográfico se refere a livro, tá? Então ele é um patrimônio móvel, porque lembra, o livro você não pode pôr ele aqui e depois você pode levar ele para a estante ou pode levar ele para o quarto, né? Você está movimentando ele. Então ele é móvel. O bibliográfico, quando fala, é dos livros. Por exemplo, o Dom João VI, quando ele veio para o Brasil em 1808, a família imperial, eles trouxeram muitos livros, sabe? Livros assim até do século XV, século XVI. Então trouxeram muitos livros, ou seja, eles trouxeram muitos patrimônios que hoje são patrimônios materiais móveis, né? Isso seria móvel. Os livros, né? Ele moveu o livro. Ele não poderia pegar, por exemplo, uma casa de Portugal e trazer, né? Algo assim, tá? Eu tô falando assim só para a gente entender. Agora nós temos o patrimônio imaterial, ou seja, quando tem esse imaterial é porque ele não é material, é o conhecimento, tá? Quando você lembra de patrimônio imaterial é o conhecimento, tá? Ó, é definido pelo Unesco como as práticas, são práticas, representações, expressões e conhecimentos e técnicas. Ó, como eu falei, tem a ver com conhecimento. Quando eles falam como prática, representação, expressões, conhecimentos e técnicas, é isso, é o conhecimento, é a sabedoria daquilo ali, tá bom, gente? Então, com os instrumentos, objetos, né, com os conhecimentos dele, com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante patrimonial, né, do seu patrimônio cultural. Por exemplo, aí, gente, eles estão falando aqui, vamos dar um exemplo do modo de fazer o queijo Minas, tá? O modo de fazer queijo, né? Ele é um conhecimento imaterial, ou seja, a pessoa passou o conhecimento de como fazer o queijo Minas há muitos anos. Essa pessoa já faleceu, né? Já morreu, mas ela deixou o conhecimento de como fabricar ele, né? Então isso é um patrimônio imaterial. Então tá aqui, ó, o modo artesanal de fazer o queijo Minas nas regiões da Serra da Canastra, né, do Cerro ou do Salitre, em Minas Gerais, foi inscrito no livro de registro dos saberes em julho de 2008. Como todo queijo artesanal feito no Brasil, as bases originais do modo de fazer o queijo, né, em Minas Gerais vêm da tradição portuguesa da Serra da Estrela, na região central de Portugal. E como todo mundo, né, e como todo produto cultural ao longo do tempo, transformou-se dinamicamente e buscou-se, foi se transformando e buscou-se aderir à realidade local, fundamentando estruturas de instrumentos, técnicas e fazeres que lhes são próprios. Gente, o que quer dizer isso aqui? É o seguinte: o queijo que nós fazemos aqui em Minas, ele tem uma influência do queijo da Serra da Estrela, só para vocês entenderem. Só que lá no queijo de estrela é feito lá em Portugal. Só que, com o passar do tempo, descobriram que o nosso queijo tem um jeito diferente de ser fabricado do que o queijo lá da Serra da Estrela, que é lá de Portugal. Então diferenciou muito, tá? Então essa técnica e esse conhecimento é só nós que criamos. É tipo assim, é um queijo, o queijo existe no mundo inteiro, só que o nosso queijo Minas, a técnica dele é diferenciada. Então virou uma cultura, né? Virou um patrimônio imaterial, né? O nosso queijo Minas, ele é uma cultura imaterial, ele tem diferenças. É igual, por exemplo, você quer ver algo diferente? Vocês já viram pão de queijo? Já comeram pão de queijo? Sim, às vezes vende na padaria nossa aí, né? Tem no mercado, né? Tem lá os pãozinhos de queijo, né? O pãozinho de queijo, ele é uma criação mineira, né?
E é interessante que ela foi criada justamente pela falta de trigo. Antigamente, Portugal ela não deixava a gente fazer comércio com nenhum outro país ou não produzir. Eles não deixavam a gente produzir nada aqui. Então tudo que tinha que ser comprado de Portugal. Então quando comprava o trigo e ele chegava importado, era um trigo de má qualidade, já era um trigo, seria um trigo, já estava estragado, seria assim um jeito de falar. Então aqui no Brasil começou a fazer o polvilho, utilizar o polvilho azedo e começaram a fazer o polvilho azedo para fazer o pão de queijo. Então tiveram a ideia de misturar o queijo, Minas ali foi misturando, né? E utilizando o polvilho azedo, as técnicas, e por isso que nós temos aquele pão de queijo, né? Que são tão gostoso e é algo único aqui em Minas Gerais. Tanto que quando vão lembrar de mineiro, lembra do queijo, né? Que a gente está aqui do queijo mineiro, né? Desse queijo Minas, ou lembra do nosso do nosso pãozinho de queijo. Sempre brinca com a gente do pãozinho de queijo, né? Mas que é muito saboroso, e se vocês não provarem, espero que vocês provem ele. Mas a história foi essa. Então criou uma cultura imaterial. Então, por exemplo, uma receita. Quando você passa uma receita de bolo, minha avó ensinou minha mãe uma receita de bolo. Então, sua avó, ela ensinou, isso é um patrimônio imaterial. Ela passou o conhecimento para sua mãe para fazer aquele bolo, entendeu? É por isso, porque você vê assim, então é imaterial por quê? Porque é o conhecimento. O queijo, por exemplo, queijo Minas aqui na foto que nós estamos vendo aqui. Esse queijo, ele é imaterial. Você fala, pô, professor, mas eu toco no queijo, eu tô tocando. Como é que ele é imaterial, sendo que eu toco? Ele não era para ser material? Fala, não, ele é imaterial porque o conhecimento de fabricar ele, entendeu? O conhecimento, dança, também se aplica à dança. Por exemplo, a dança, por exemplo, balé. Balé existe há séculos, né? O balé é lá desde o tempo da Renascença, ou seja, existe há mais de 400 anos o balé, né? Depois teve o balé moderno, né? Depois lá no século XIX. Mas para isso, o balé é um conhecimento, ele é um patrimônio imaterial. Por quê? Porque ele teve que ensinar. Igual a capoeira. Você já viu o pessoal jogando capoeira? Não tem um professor que ensina? Então, daqui quando passar 100 anos, vai existir a capoeira porque esse professor foi ensinando para o jovem hoje. Esse jovem vai virar um adulto, vai passar esse mesmo conhecimento para o outro jovem, que esse jovem vai virar um outro adulto que vai passar para os outros jovens da próxima geração. Então é tudo que vai passando de geração em geração. Entenderam? Já o patrimônio material é o patrimônio físico. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, essa aqui é a roupa do Dom Pedro I. É um patrimônio físico, tá ali a roupa. Ela não passou conhecimento daquela roupa, é a roupa, tá ali. Essa aqui é a casa onde viveu Tiradentes, né? Aqui é a pensão onde o Tiradentes passava os dias de folga dele, um exemplo. É assim que funciona, tá bom? Então é muito simples. Então agora para as atividades, né? Agora nós vamos para as atividades. Tá aqui. O que significa, né? Vai ser aqui no nosso aqui. O que significa dizer? Número 1. O que significa dizer que o modo artesanal de fazer queijo de Minas é um patrimônio cultural imaterial? Vocês lembram? O que eu falei? Falei agora, né? O queijo de Minas. Por que ele é imaterial? Porque ele é um conhecimento que é passado de geração em geração, como qualquer outra coisa que é imaterial. Tipo igual capoeira, igual uma dança, né? Igual uma receita de bolo, igual uma receita de um pão de queijo, né? Às vezes tem um estilo de pão de queijo. Tem aquele pão de queijo feito com recheio de goiabada, né? Que o pessoal agora eu tô vendo muito recheio, até de goiabada. Então, aqui, eu quero aquela receita daquele pão de queijo antigo. Então é por isso que é imaterial, entendeu? É o conhecimento sendo transferido, tá? Número 1. E a número 2, marque a alternativa correta. Esse aqui, gente, se eu não tô enganado, esse aqui vai ter
não é marque a alternativa, é marque as alternativas corretas. Tem duas, tá? Tem duas alternativas aqui, tá bom? Não é só uma, não. Aí eu vou ler e depois vocês marcam. É porque tem duas, tá? É porque eu tava vendo no PET, aí eu fui ver as correções também, para checar as correções, e eu vi que tem duas respostas, tá? Então, não é marque alternativa, é marque duas alternativas. Duas alternativas nesse exercício estão corretas, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. O patrimônio material consiste num conjunto de bens culturais móveis e imóveis existente no país? Isso está no nosso texto, né? O patrimônio material é definido como as práticas de representações e expressões dos conhecimentos e técnicas. Patrimônio material é isso. Vocês reflitam, tá no texto aí nosso o certo, né, para vocês verem. A cultura imaterial é passada de geração em geração? E letra D, todas as alternativas estão corretas? Olha, gente, só tem duas respostas aí. Vocês vão marcar tem duas respostas. Eu já estou falando assim porque para vocês lerem o texto, porque eu vi que teve um erro, né, ao desenvolver essa pergunta, porque eles colocaram assim: marque a alternativa correta, como se só tivesse uma, e não tem uma. Eu já estou falando que tem duas, mas vocês vão quebrar a cabeça aí. Desculpa, o telefone tocando. Então, vai ter duas respostas que estão corretas, mas eu quero que vocês leiam, né, dão uma lidinha, que vai dar para fazer o exercício. Esse exercício é super tranquilo. Deixa eu até ver. Não, aqui já está indo para a semana 3, não é agora não. Então, vocês viram, são duas atividades simples, mas é igual vamos recapitular aqui, né? O imaterial é aquilo que é o conhecimento transferido de pessoa para pessoa, igual uma dança. Uma dança você ensina a pessoa a dançar, desenho. Por exemplo, a técnica que eu faço, por exemplo, eu sou desenhista, ela é imaterial também. Por quê? A técnica minha de desenhar, ela foi desenvolvida há mais de 100 anos. A técnica de pintar quadro, ela tem, nossa, séculos, entenderam? Às vezes muda um material diferente que pesquisaram e tal, mas a técnica antiga é a mesma técnica, a técnica de perspectiva é a mesma, entendeu? É a mesma coisa. Então, ela também, o conhecimento de você saber desenhar, tocar música, tocar violão, é um patrimônio imaterial, né? Tudo que gera conhecimento. Agora, o material, é igual eu falei, é a roupa que ficou, as carruagens que ficaram, né? Às vezes a pessoa acha lá um navio que afundou e traz de volta, ou acha o ouro dentro desse navio, né? Aí é patrimônio material. Por exemplo, tem o Titanic, que foi um transatlântico. Ele afundou e depois de muitos anos localizaram eles. E o que eles pegaram de lá? Às vezes pegaram objetos assim como prataria, bota, uma peça lá do barco, algumas coisas. Então, isso seria um patrimônio material. É a matéria. Ou o Coliseu, ou a Torre Eiffel. Isso é um patrimônio material, né? Agora, o conhecimento, né? Se fosse transmitir o conhecimento para fazer uma Torre Eiffel, aí seria um patrimônio imaterial, né? Então foi uma breve recapitulação para vocês entenderem. Vocês viram? Muito simples de entender, né? Mas qualquer dúvida, estou na internet. Então nós vimos aqui patrimônio cultural material e imaterial, né? Então nós terminamos aqui, pessoal, a nossa semana 2, tá? Façam os exercícios, está tudo muito simples, sabe? Muito simples, né? Vocês podem gastar agora mais 10 minutinhos, 15 minutinhos, vocês terminam esse exercício muito simples. Então, um grande abraço, bons estudos e fiquem com Deus.